Boa noite a todos, boa noite aos irmãos e às irmãs internautas. Em nome de Jesus, iniciamos agora a nossa reunião doutrinária. Como é de praxe, vamos fazer a nossa prece de abertura. Elevemos nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, obrigado pelo Senhor ter permitido a nossa presença aqui nesta casa de oração, na noite de hoje, para participarmos de mais uma palestra doutrinária, educativa, evangélica, que com certeza, Senhor, muito contribuirá para a iluminação de nossas consciências e para o fortalecimento de nossa fé. Agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, pelo convívio com a nossa família, com os amigos, e que possamos coroar o nosso dia com essa palestra iluminada que o nosso irmão Jacó irá fazer nesse momento. Que todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presentes, e os que nos assistirão posteriormente pelo canal do YouTube, possamos acompanhar o raciocínio do nosso irmão Jacó, entendermos as suas colocações à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, e assim, Senhor, caminharmos em nosso dia a dia com a consciência do que realmente queremos, do que devemos fazer. Que todos nós, Senhor Jesus, possamos, Pai, entender a vontade de Deus, entender as suas leis e nos comportarmos na vida de relação com os nossos irmãos, com a natureza, de conformidade com a vontade do Pai. Que aprendamos a ser filhos obedientes, para que assim consigamos a cada dia nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos da paz e da felicidade. Que os vossos anjos, sob a coordenação do irmão José Pititinga, envolva nosso irmão Jacó em vibrações amorosas e muita luz, e que ele nos transmita a sua mensagem com clareza para todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus seja conosco. É com muita alegria, com muito prazer mesmo que nós estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão Jacó, trabalhador espírita da nossa Joana de Ângeles. Jacó, com você a palavra. Vamos empurrando. Obrigado. Vai pedir para o pessoal dar uma ligadinha aqui. Boa noite a todos, boa noite, gente.
nosso trabalho de hoje, reforma íntima sem bússola. Eu quero ver quem consegue fazer. Eu procurei um vídeo que representasse mais ou menos como está acontecendo a reforma íntima hoje, como é tratada pelos meios da imprensa, né? E a melhor foto que eu achei foi, o melhor filme que eu achei foi esse. Ninguém sabe onde vai, todo mundo correndo pra lá, todo mundo querendo, mas sem achar o caminho. E muita gente perguntando como é que começa. Eu não sei. Aí fica o problema. Gostaríamos de antemão pedir desculpas, né, pelo fato de quem veio aqui hoje falar de reforma íntima ainda não concluiu a sua. É preciso que fique bem claro isso aí, viu? Se tem um assunto hoje que domina o mercado editorial, esse assunto é reforma íntima. Parece uma brincadeira quando você entra em uma livraria. Reforma íntima em 13 passos, reforma íntima em 15 dias, reforma íntima não sei o quê, e lá vai a reforma íntima. Você chega na internet, o que tem de palestra não está escrito, né? E não há como falar de reforma íntima sem citar a famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Normalmente, ela é atribuída ao filósofo grego Sócrates, né? A frase conhece-te a ti mesmo é, na verdade, a inscrição que se via na entrada do oráculo de Delfos, escrita em grego, como Genotes-Serauton. Delfos é uma cidade que fica mais ou menos a 180 quilômetros de Atenas, onde Sócrates morava. Ficava não, fica, né? Ainda existe. E que, segundo a tradição grega, foi escrita por 7 sábios. Sócrates tornou essa frase conhecida, porque ele adaptou toda a sua filosofia a essa frase. Olha que impacto tem essa frase. Aquele considerado o homem mais sábio do mundo, considerado o maior filósofo, né, que dividiu a historiografia terrestre antes de Sócrates, depois de Sócrates, pré-socráticos e pós-socráticos, ele direciona toda a filosofia dele para isso aí. Mas não foi ele que escreveu, estava lá no templo de Delfos. Nesse local, dedicado ao Apolo, na mitologia grega, o deus da luz e do sol, da verdade e da profecia, buscava-se o conhecimento do presente e do futuro, por intermédio de sacerdotisas. Na filosofia socrática, o conhece a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca, não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo, da verdade. Para o pensador grego, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência, mais autêntica e feliz. Aliás, isso consta no Livro dos Espíritos, na questão 919. Né? Lá está lá, no Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E essa frase, nós confundimos muito com reforma íntima. É muito frequente você abrir um livro, ou assistir uma palestra com o pessoal, a reforma... Não. Não é por aí. Né? Ela é importantíssima na reforma íntima, mas ela não significa reforma. Não significa, portanto, reforma íntima, mas apenas o ponto de tomada de consciência do processo. Eu tenho um amigo, né? Ele fazia evangelho comigo, o dia de hoje, domingo, né? Mais tarde, online, e ele morava aqui, e ele tá em Recife. E uma vez ele me perguntou, Jacó, o que é que eu faço para começar a minha reforma íntima? Aí eu digo, rapaz, eu não sei não. Porque eu não sabia responder, eu não sabia. Aí ele foi para Recife, sempre ele falou, Jacó, eu estou lendo agora esse livro assim, reforma íntima, não sei o quê. Você já leu? Eu digo, não. Você já leu? Eu digo, não. E aí um dia, fazendo uma meditação, me lembrei na meditação que eu não sabia como começava uma reforma íntima. E foi trabalhando mentalmente, tá? Quando você medita sobre um assunto, vem um bocado de coisa, né? Você tem que saber filtrar, porque vem um mundo de coisa. E aí teve uma que eu achei interessante. Não, começar como? Todos vocês que estão aí na Terra, encarnados, estão fazendo sua reforma íntima. Todos. Isso. Agora,
A pergunta deveria ser: quando é que o que é necessário para eu tomar consciência da minha reforma? Aí conhece a ti mesmo. Não é o começo da reforma, é tomar consciência da reforma. Conhecendo a mim mesmo, eu vou saber distinguir muito bem as minhas escolhas. Vou saber que minhas escolhas vão importar em bônus ou ônus. Né? E aí, já consciente disso, eu vou trabalhando e arrastando. Mas todo mundo que pisou aqui, desceu aqui, está fazendo reforma íntima. Se não fiz, inconscientemente. O problema é esse. Por isso que as nossas escolhas são tão espatafúrdias, tão complicadas, por causa disso, que inconscientemente a gente está fazendo escolhas. E quando você trabalha a sua reforma íntima, vai trabalhando, você vai aprendendo a fazer as escolhas, porque a colheita vai ser cada vez melhor. Mas nós vamos ver isso aqui na frente. Vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre a reforma íntima, da lavra do Haroldo Dutra, né? Principalmente uma reflexão, como já falamos, pelo ponto de tomada de consciência. Isso que importa para a gente, por onde geralmente começamos. Seria como arrumar das malas para uma viagem, por exemplo, a Antártida, o continente gelado. O conhece a ti mesmo é isso, né? Vai nos dar diretrizes. Com certeza, sabendo disso, que o continente é gelado, ninguém leva para lá roupas finas, estas mais condizentes com países tropicais, com climas tropicais. Então, conhece-te a ti mesmo, nos fornece as orientações necessárias para a viagem, que eu considero a mãe de todas as viagens. A mãe de todas as viagens. Porque trata-se de uma viagem a um continente inóspito, a um continente desconhecido, ainda inexplorado, que é o nosso mundo íntimo. E apesar disso, o que não faltam são orientações no sentido de nos guiar nessa aventura, geralmente feitas por quem ainda não a realizou. Ainda não realizou. E ao começarmos, nos lembramos de dois casos muito especiais, que está lá nos evangelhos, narrada pelo evangelista do mundo espiritual, Humberto de Campos. O primeiro deles se refere ao apóstolo desconhecido chamado Bartolomeu. Nós estamos trazendo aqui material para a gente não incorrer nos mesmos erros. Certo? Bartolomeu, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo intitulado Bom Ânimo, era dedicado, fiel, um trabalhador destacado no colégio apostólico. Sempre que podia, acompanhava Jesus e o auxiliava com seu espírito pacificador, com a sua alma sensível e sempre dedicada ao semelhante. Aí esse ideia já está reformado, né? Mas Bartolomeu padecia de uma grande dificuldade, que tem tomado conta de milhões e milhões de pessoas nos dias atuais, 2000 anos. O problema de Bartolomeu é o nosso problema hoje ainda, na questão da reforma íntima. Pode isso? Porque não temos consciência ainda do que estamos escolhendo. Bartolomeu era portador de uma tristeza profunda, uma melancolia, quase uma desilusão sem cura. Embora ouvisse a palavra de Jesus, embora se sentisse tocado pelo amor, pela lucidez e sabedoria do Mestre, quando Bartolomeu mergulhava na sua intimidade, ele notava algumas imperfeições e algumas dificuldades que o desanimavam profundamente. Porque é triste você ter contato com suas fragilidades. É complicado. Quando Bartolomeu, então, olhava para fora, a coisa piorava. Se para dentro estava ruim, para fora estava pior, né? Os problemas se multiplicavam. O comportamento das pessoas, os sentimentos que as pessoas expressavam nos menores gestos, como a ingratidão humana, a maldade humana. Bartolomeu era tomado de um desânimo que nem mesmo ele conseguia explicar. Nem ele. Em alguns momentos ele chegava a acreditar que o mal sempre venceria. É o que a gente, né? Mais ou menos com a gente. Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, né? Que não importava a obra do bem, nem a disposição e coragem dos tarefeiros do bem. O mal sempre encontrava o êxito. E ainda é assim. O mal sempre encontra o êxito ainda. 2000 anos depois ainda está assim. Os perversos assumiam o poder e davam ocasião aos mais inconfessáveis desejos. Essa tristeza profunda de Bartolomeu é o primeiro caso
que nos chama a atenção de todos aqueles que pretendem conhecer-se, reformar-se e conhecer o ser humano. Esse é o primeiro grande equívoco da gente. Demonstrar impotência, demonstrar desânimo. Reforma íntima não vai caber isso, né? Sobretudo no dia de hoje, em que a maldade parece ter sido globalizada. Muitas pessoas são tomadas de uma tristeza imensa, de uma descrença na vitória do bem. E essa é a primeira armadilha de quem pretende realizar a sua reforma íntima. Grava aí, gente. Grava isso aí. A primeira armadilha de quem pretende reformar algo é entregar seu desalento. Não é só a reforma íntima, não. A reforma, seja qual for, de um cômodo, de uma casa, de um grupo espírita e, sobretudo, a do nosso interior, nos pede, no primeiro momento, fé. Fé. Porque dirá o Espírito Emmanuel no capítulo 30 do livro Fonte Viva? Porque também nós, os espíritos imortais, trazemos o gênio da divindade. Então tem que ter fé nisso, né? Deus está em nós tanto quanto nós estamos em Deus. É isso que dá fortalecimento à nossa fé, saber disso. Que nós estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. Esse é o primeiro ponto que precisamos considerar. Dentro de nós estão sementes divinas que irão desabrochar, que irão frutificar abundantemente. Então tenha fé nisso. Para encetar um processo de consciência, de reforma íntima, você tem que partir desse ponto. Sem essa percepção, todo o trabalho daquele que pretende realizar a sua reforma íntima é o trabalho de alguém tristonho e desalentado. A seara de Jesus não é um lugar para se caminhar de cabeça baixa. Não. É local para se caminhar com bom senso, com cuidado, com disciplina, mas com alegria, fé e esperança. Muita alegria, fé e esperança. Porque na direção de todos os fenômenos da vida está o sol do amor, que é Deus, a inteligência suprema do universo. O mundo não está fora de controle. Não. E aqui, em examinando o mal em nós, e examinando o mal na sociedade, nós precisamos refletir sobre algumas coisas. Se Deus é todo poderoso, por que Ele não remove o mal imediatamente da terra? O mal está campeando aí. Ele pode fazer isso? Você já pensou sobre isso? Oh, meu Deus, tanta maldade, tanto crime, tanto... Por que não acaba com isso? Se você detivesse hoje todo o poder do mundo e tivesse um coração puro, abnegado e amoroso, talvez o seu impulso fosse remover todo o mal da terra imediatamente, num único golpe. Por que Deus não faz isso? Falta de poder? Falta de inteligência a Deus? Falta vontade? Olha, é claro que conhecendo a luz da doutrina espírita, não podemos responder sim a nenhuma dessas perguntas, né? Não falta poder a Deus, não lhe falta inteligência, pois Ele é a inteligência suprema. Não lhe falta vontade, porque Deus é a fonte do bem, do amor, da bondade e da verdade. Então, o erro não estaria, talvez, na metodologia que Deus está usando e que nós usamos diferente? Talvez. Será que o erro não está na maneira que nós, seres humanos, temos de resolver as coisas? E a gente quer que Deus faça igual? Pois bem, Humberto de Campos dirá que Deus usa o tempo e não a violência. E nós usamos a violência em vez do tempo. O maior erro que podemos cometer ao lidar com o mal, o maior erro que podemos cometer, é usar os mesmos instrumentos do mal. Porque a maldade não se curva, ela não se curva diante da maldade. Não. É engano. Violência gera mais violência. O mal só se curva ao bem e ainda assim, demanda tempo. Muito tempo. Muito tempo. Portanto, a maneira de Deus de extirpar o mal do mundo, de extirpar o mal de nós mesmos, é através do tempo. Vivendo, sofrendo, experimentando, amadurecendo, nós vamos nos reformando interiormente. Consciente e inconscientemente. Conscientemente vai ser melhor. Se conhecer você mesmo vai ser muito melhor. Imagine
Se todos os pedidos que você fez a Deus quando você tinha 18 anos tivessem sido atendidos, você estava acabado. Né? Há um grande escritor, Oscar Wilde, né, certa vez ele disse, olha o que Oscar disse: se você quiser destruir alguém, dê a ele tudo que ele pedir. Porque os nossos desejos são desencontrados, são oscilantes, né? Nós queremos uma coisa hoje para reformar o nosso desejo daqui a 5 anos, 10 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, sei lá. Se reforma. O que era importante e valoroso quando você tinha 18 anos, 19 anos, hoje com 50, 60 não é mais. Perdeu o valor. E você se acabou porque não possuiu aquilo. Mas hoje você não dá mais valor nenhum. O tempo vai burilando no nosso coração. O tempo vai transformando as pessoas. E o tempo conta como uma educadora. O tempo tem uma educadora extraordinária. Uma professora que não tem uma cara muito bonita, mas ela é muito competente nesse trabalho que ela faz. Essa professora, essa mestre por excelência se chama dor. É competentíssima. A dor primeiro nos torna profundamente humanos. Primeiro ponto. Primeiro trabalho da dor é nos transformar, tornarmos profundamente humanos. Todas as ilusões de grandeza, todas as ilusões de hegemonia e preponderância cedem quando a dor chega. Tudo. Você vê até um ateu procurar um terreiro, qualquer coisa, não tem jeito, a dor é a dor. Na dor, todos somos iguais. Na dor, israelense é igual a palestino, não tem jeito, né? A dor é para todos. Nada é mais democrático que a dor. Chega para todo mundo. Na dor, nós adquirimos experiência, na dor amadurecemos o coração. Portanto, não há erro na condução da vida. Os métodos de Deus são diferentes dos nossos. Claro que tinha que ser diferente. Porque Deus não pune, mas Deus como Pai educa. É papel dele educar. E educação pede tempo. Educação, seja qual for, pede tempo. É preciso muito cuidado para não cair na armadilha do apóstolo Bartolomeu. Muito cuidado. Muito cuidado. Esse é o primeiro perigo, a primeira armadilha que você encontra quando você se propõe a tomar consciência de sua reforma íntima. Se você pretende a reforma íntima, se você pretende se conhecer, não se permita o desânimo e a tristeza, não se permita o desalento. Agora vem o segundo caso, ou a segunda armadilha, que envolve Simão Pedro. Olha, gente, 2 exemplos de apóstolos que caíram no projeto de reforma íntima, de conscientização da reforma íntima. Imagina a gente, né? Os dois estavam com Cristo, lado a lado. Então o negócio não é fácil assim não, né? Narrativa extraída também do livro Boa Nova, capítulo A Negação de Pedro. Simão Pedro possuía uma experiência de vida que o tornava naturalmente o líder dos apóstolos. A sua idade, a sua vivência, a sua dedicação a Jesus o tornavam naturalmente aquele que após a partida do mestre para o mundo espiritual seria o chão firme, a estaca que iria sustentar o trabalho cristão na terra. No entanto, quando Jesus chama os amigos e narra para eles os desafios que o aguardavam, Simão Pedro cai na segunda armadilha na caminhada para a reforma íntima. Ele demonstra desconhecer seus próprios limites, desconhecer as suas fraquezas, quando diz assim: Senhor, não importa o que acontecer, eu estarei contigo. Não se conhecia. É isso que Sócrates não se conhecia. Jesus que observava aquele discípulo que sequer havia começado trabalho na sua vida, porque o grande trabalho da vida de Simão Pedro, dos apóstolos também, se iniciaria depois da crucificação, né? Todo o seu apostolado teria início depois da crucificação. E naquela época, o dia começava quando o galo cantava. Hoje não é mais assim, né? Então, quando Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, Jesus vai dizer, antes do dia amanhecer. É isso que Jesus quer dizer. É uma expressão muito comum usada lá. Quando o galo cantar,
porque se marcava o dia pelo cantar do galo. Então Jesus diz a ele na linguagem simbólica do Evangelho: antes que o dia comece, que dia? O dia da missão de Simão, o dia que seu trabalho de apóstolo teve início. Antes que esse dia comece, Simão, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, não se conhecia, né? Mal começou e você já vai me negar. Simão Pedro ficou meio parafusado, né? Tomado de espanto, não é possível. Eis então a segunda armadilha. Reforma íntima pressupõe autoconhecimento. Não é o autoconhecimento, mas é baseado no autoconhecimento. Conhecer-se. Conhecer-se é saber quais são nossas forças, quais são nossas virtudes, mas também quais são as nossas limitações. As nossas limitações. Até onde podemos ir, até onde nós suportamos, e até onde o outro tem um papel na nossa vida. Você não pode fazer uma reforma, pensar em reforma íntima sem colocar o outro na jogada. Sem você entender o papel do outro na sua vida. Geralmente aquilo que nos falta sobra naquele que nos acompanham. Mas nem sempre somos capazes de reconhecer o valor das pessoas que possuem o que nos falta. Então nós podemos dar um exemplo. As pessoas que são muito realizadoras, dinâmicas, trabalhadoras, tal, ativas, algumas vezes, algumas dessas pessoas têm pouca reflexão. Faz tudo afobado, faz de qualquer jeito e quer romper, quer fazer tudo. Tem pouca reflexão. Por outro lado, aqueles que são muito reflexivos, que pensam muito, que planejam muito, têm pouca força de ação. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Então Deus coloca um que reflete muito do lado de um que faz muito. No casamento isso é uma festa, isso aí. O casamento é isso aí. Porque você nunca pensa em fazer o outro feliz, você pensa em tirar do outro que o outro tem. Para lhe preencher, para você aprender com o outro. Né? Você é bagunçado, desorganizado, você quer, no caso do homem, quer arranjar uma mulher organizada. A mulher que é organizada quer arranjar um cara desorganizado para bagunçar um pouquinho, porque eu sofro muito, sendo organizado eu sofro muito, e quer desequilibrar um pouquinho. Né? Porque não pode ser nenhum nem outro. Para que aquele que faz muito aprenda a refletir. E aquele que reflete muito aprenda a realizar. É uma lógica. Isso a gente vê, percebe naturalmente. Mas o que acontece? Aquele que reflete muito é incapaz de valorizar aquele que faz. Critica. E aquele que faz é incapaz de valorizar o que reflete. Olha que complicação. Deus coloca lado a lado, coloca no mesmo serviço, na mesma empresa, na mesma rua, junto vizinho, e você não gosta e fala mal da pessoa, porque é diferente de você. Quando você deveria estar ali retirando algo para você, observando e retirando algo. Dá para perceber bem isso nas sociedades empresariais e principalmente no casamento. O Criador, então, distribui as criaturas, ele agrupa as criaturas para formar grupos fortes. Grupo só de quem pensa, não adianta. Grupo só de quem realiza é outro problema. O equilíbrio é o caminho do meio. Mas isso exige que nós aprendamos a valorizar o outro. Conhecendo-se a si mesmo, você faz isso. Por isso, 12 apóstolos. Depois Jesus ainda trouxe mais um. Deve ter que foi Paulo, o apóstolo dos gentios. Um grupo, cada qual com uma característica, cada qual com um aspecto forte. Os 12 não eram iguais. Você pode analisar a personalidade de cada um, tudo diferente. Por causa disso. Você pode se identificar com algum deles. Não há problema nenhum nisso. O que nós não podemos é desvalorizar o papel do outro, como nós fazemos. Identificar-se é uma coisa, desvalorizar é outra. Né? Por exemplo, então é natural que você tenha um carinho maior com João Evangelista, mas isso não implica como você deve retirar o valor de um Paulo de Tarso. Pelo amor de Deus, não é isso. Identificação é uma coisa. Né? Pode se identificar mais com Paulo de Tarso, mas isso não significa retirar o valor de Bartolomeu.
Esse é o ponto muito importante. É um ponto muito importante. Porque nós não nascemos em ambientes e não estamos cercados de pessoas ao acaso. Não é por acaso que vocês estão aqui, que eu estou aqui também. Não é por acaso. Pode não saber o que é, mas acaso não é. A providência divina é sábia demais para nos jogar de paraquedas em qualquer lugar. Isso não existe. Como diz Cassimiro Cunha na poesia de Natal, ele diz assim: lembra-te de que a ninguém te ligaste de improviso. Correto. A ninguém nós somos ligados improvisadamente. Forças do destino reúnem os corações que precisam cooperar uns com os outros. Cooperar uns com os outros. Sempre tem alguém perto de você para colaborar com você. Você também tem que colaborar com o outro. E, sobretudo, aprender uns com os outros. Porque, se você pensar bem, espiritualmente, materialmente falando, eu vou encontrar empresário, vou encontrar trabalhador, vou encontrar escravo, vou encontrar um bocado de pessoas. Mas, espiritualmente falando, você só tem 2 tipos de pessoas em sua vida. Você só cruza com 2 tipos de pessoas. Ou é professor ou é aluno. Todas as pessoas que cruzam o seu caminho, ou é professor ou é aluno. Na maioria das vezes, quase sempre, na maioria das vezes, professor e aluno ao mesmo tempo. Então, como é que você vai tratar mal uma pessoa dessa? Me diga se você tem como tratar mal. Ou é professor ou é aluno. Ou você está ali para ajudar ele, ou ele está para lhe ajudar. Como é que pode tratar mal uma pessoa assim? Essas são, portanto, as 2 grandes armadilhas de quem inicia o processo da reforma íntima, da consciência, né? Falta de autoconhecimento, de Simão Pedro, e desalento e tristeza de Bartolomeu. E, para começar, né, essa conscientização, risca esses 2 problemas na sua frente, porque os 2 apóstolos caíram aí. São exemplos tirados do Evangelho. Mas nós gostaríamos de dizer qual é o primeiro passo. E aqui nos acordamos da contribuição extraordinária da doutrina espírita para a reforma íntima das criaturas, para essa tomada de consciência. Olha, que eu já li tanto livro de reforma íntima, tanta palestra, e me chamaram mês passado para fazer uma palestra numa semana espírita para ter governador Mangabeira na Câmara, mas era um dia de domingo de manhã e eu já tinha compromisso, assumido o compromisso, não pude. Mas o foco é reforma íntima como um todo. Você falar de reforma íntima tem que ser um seminário. Porque só uma introduçãozinha dessa, olha o tamanho que está. Então nós vamos recordar aqui da extraordinária colaboração da doutrina espírita. Vamos ver? Há várias correntes da psicologia ensinando às pessoas o processo de transformação do que eles chamam de libertação, que é a reforma íntima também, a psicologia chama de libertação. Há várias correntes espiritualistas propondo a meditação, o autoconhecimento, o mergulho dentro de si mesmo. Tem. Entramos numa livraria e as obras que estão visíveis logo na entrada são exatamente obras que versam sobre esse assunto. Nada contra, porque tem seu valor, Chega a assustar a variedade de autores e a quantidade de livros. Mas nós ficamos a pensar, os livros estão lá, né? De que vale você mergulhar num oceano, 40 metros de profundidade, se você perder a direção? Não vai voltar. Mergulhar não é tão difícil, difícil é voltar ileso. Entrar numa floresta, explorar essa floresta, não é tão difícil não. Eu quero ver você sair. O difícil é sair dela. Porque para entrar tudo que é santo ajuda, né? Você vai entrando, pode ir embora. Na volta você vê tanta árvore igual que você... E é sair dela. Eu posso muito bem visitar o Rio Paraguaçu, ali no Lago do Pedras do Cavalo, e mergulhar nas suas águas. Mas será que eu vou conseguir sair dela? Olha, isso é uma reflexão. Então, muitas correntes psicológicas, filosóficas, espiritualistas, falam com conhecimento.
né? Do autoconhecimento, falo da meditação, falo que você deve conhecer seus sentimentos, que você deve conhecer as suas características, conhecer as suas imperfeições, suas fragilidades, tudo bem, tudo bem. Falam isso, falam. Mas elas não nos dão uma bússola. Você não vê em livro nenhum disso daí. Então eu vou fazer a mãe de todas as viagens, a viagem mais perigosa que existe, sem uma bússola. Hoje seria melhor um GPS, né? Sem o GPS. Imagina. Não dá. Vai falar que você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, fazer aquilo, mas cadê a bússola? Como é que... O problema está aí. Portanto, para nós espíritas, deve estar mais claro do que o sol que quem deseja realizar o processo de autoconhecimento da reforma íntima deve ter como bússola, como guia e modelo, Jesus. Olha, não vá sem isso aí. Não vá sem esse camarada. Não vá. Fazia igual um amigo meu, já tem mais de 10 livros lá de reforma íntima, não sai do lugar. Não sai. Não sai. Jesus. Porque o difícil quando você entra em contato com o defeito seu é não ser tomado por um desânimo imenso igual de Bartolomeu. E vai entrar em contato. E aí, como é que você faz? Para examinar se as nossas características precisam ser corrigidas, nós precisamos de um modelo. Bem, o que é meu eu não dou. Eu estou me medindo por quem? Eu tenho que me medir. Né? Ninguém em sã consciência faz uma reforma numa instituição sem um projeto, sem uma planta. Né? Qual é o projeto do ser humano que nós desejamos? Qual é o projeto do ser humano que nós desejamos? Qual é o projeto? Qual é o ser humano ideal? Qual é aquele que foi oferecido à humanidade para lhe servir de modelo, de planta, de projeto arquitetônico? Qual foi? Jesus. E olhando para ele que nós nos medimos. É a régua da gente. Porque senão, falta referência, falta um referencial para você se medir, para você medir o outro, falta um referencial. E quando lhe falta referencial, você pode estar idolatrando, pode estar elogiando os seus piores defeitos. Ou você pode estar desprezando também as suas maiores virtudes. Você não tem como medir, não tem parâmetro. Vamos dar um exemplo. Muita gente diz assim, mas eu dei isso para uma pessoa da família, ele foi bastante ingrato comigo. Eu estou aqui, eu estou por aqui com ele, ele foi muito ingrato. Eu fui bondoso com alguém do trabalho, um colega meu do trabalho, e recebi um pontapé, recebi uma ingratidão. Eu fiz um bem a fulano danado e ele não reconheceu. Eu estou doído com isso, eu estou doído. Agora eu não faço bem mais para ninguém e acabou. A não ser para mim. Olha, o problema. Acontece que se você tomar o modelo, que é o Cristo, olhar para ele, você irá descobrir que o erro não é de quem dá. Né? Não é de quem dá. O erro é do ingrato. Se é o erro do ingrato, eu não vou desistir porque o erro não é meu. Eu vou desistir de me reformar porque se o erro não é meu. Se você for generoso e o outro for ingrato, o erro não é seu, o erro é dele. O erro é dele. Aliás, nós aprendemos com o nosso modelo que toda pessoa que se dispõe a fazer o bem precisa ter coragem de experimentar ingratidão. Vocês pensam fazer o bem? Dar uma cesta básica, vestir um nu, matar a sede de um sereno, vá logo sabendo que você vai experimentar ingratidão. Não tem jeito. Porque vai experimentar. Você vai experimentar. Não tem jeito. Então você pode estar desvalorizando uma qualidade linda que você tem, que é a generosidade. Porque o outro está errado, não é você que está errado, mas você desvaloriza a sua generosidade. Não dou mais, acabou. Porque você está medindo a sua generosidade. Você está medindo a sua generosidade pela ingratidão do outro. Não pode fazer isso. Não pode. Mas você não deve medir a sua generosidade pelo outro, que é ingrato. Você deve medir sua generosidade pela generosidade de Jesus.
Tem como dar errado, senhor Edson? Tem como dar errado? Não tem. Não tem. Então são essas pequenas armadilhas que a gente conseguiu catalogar para trazer para vocês aqui, né? Ele é o seu modelo, ele é a régua. É por ele que nós nos medimos. Isso nos lembra de um caso pitoresco. Eu já contei até para vocês isso aqui. O Chico adorava animais, todos sabem. Chico Xavier, né? Ele tinha um problema com os passarinhos lá, depois teve um problema no cachorro, sempre tinha um problema. Ele tinha um cachorro que estava muito doente, em Pedro Leopoldo. Ele então acordava muito cedo, trabalhava o dia inteiro, saía do serviço e no horário do café, de intervalo, ele psicografava. Paulo Estevam e outros livros, ele estava lá psicografando, os outros estavam merendando lá, ele estava psicografando, né? Enquanto todos os funcionários lanchavam, Chico psicografava. Acabava o expediente, ele psicografava, ia para psicografando, né? Dava 8 horas, ele ia para o grupo espírita, atendia até a meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Chegava em casa, o cachorro doente, ele ia cuidar do cachorro primeiro. Então, uma pessoa que Haroldo Dutra diz que conhece, mas não pode dizer quem foi, não é fofoqueiro, né? Olhou e falou assim: ah, não, eu vou ajudar o Chico. Eu vou ajudar o pobre do Chico. O Chico não merece isso. E você sabe, quando um elefante entra no jardim, ele pode até colher a flor, né? Mas não sobra nada. Destrói tudo, né? A vizinha solícita, prestativa e caridosa pensou e disse assim: já sei como é que eu vou ajudar meu amigo Chico Xavier. Eu vou ajudá-lo. Matou o cachorro. Rapaz, isso é uma confusão, deu uma confusão com o Chico. Resolveu o problema. O Chico então chega em casa e recebe a notícia da própria pessoa que matou. Ainda mais. Chico, eu para lhe aliviar, eu matei o cachorro. Misericórdia, rapaz. Chico entrou em parafuso. Chico viu seu sofrimento e matei o cachorro para você. Você não ia ter coragem de matar, eu matei. Você tem aquele cachorro em casa por muitos anos, você toma amor pelo bichinho e Chico ficou triste. Aquela tristeza se transformou assim em um pouquinho de mágoa. De mágoa. E aquela mágoa foi crescendo, crescendo e virou uma sombra no coração do Chico. Certo dia, ele atendia na psicografia e o Emmanuel, que é seu guia espiritual, lhe apareceu e disse assim: Chico, nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema. Você já percebeu que está com uma mancha no seu coração, em todo o seu coração, Chico? Uma mancha espiritual, Chico. E é mágoa. E é mágoa. E nós sabemos contra quem. Chico aí não tinha o que fazer. E o Chico então perguntou: e o que o senhor agora sugere que eu faça? Perguntar o que faz a Emmanuel é complicado, né? Você vai descobrir o que é que essa pessoa que ele ofendeu, mas quer ganhar na vida. E você vai dar para ela. Ah, se a mulher pede um Ferrari. Eu não estou entendendo. Aí Chico engrossa. Eu não estou entendendo o senhor. Eu fui o ofendido e eu que tenho que comprar um presente que a pessoa mais quer ganhar na vida. Então Emmanuel responde para ele lentamente: Chico, a receita não é minha, Chico. É de Jesus. A receita é de Jesus. Ao ouvir essas palavras, ele se deu conta então, ele foi, imagina, ganhar um salário mínimo como o Chico ganhava, e foi perguntar o que a pessoa mais queria ganhar. Deve ter ido assim, ó. Tomar aquela peça um copo, uma caneca, né? Era uma máquina de costura. Naquele tempo era caro, hein? Hoje está barato, naquele tempo era caro. Ele olhou para aquela máquina de costura, olhou para o salário dele, olhava para a máquina, olhava para o salário, fazia as contas, né? E exclamou: ô mágoa difícil de tirar. Essa vem brava, essa é difícil de tirar mesmo. Dá até vontade de ficar com ela. Então ele dividiu a máquina em 3 reencarnações, porque já passou uma, né? Falta 2. E faltam 2 para pagar. Dividiu a perder de vista lá, tá, e foi pagando. Imagina quando você compra uma coisa que você não pode comprar. Imagina. Na hora que você passa o cartão, você não sabe se você fica alegre com a coisa que você está comprando ou se você fica triste com o dinheiro que está saindo. Você não sabe mais, é terror. É um terror.
Ele pegou aquela máquina, embrulhou, e quando ele entrega a máquina para a pessoa, então a alegria, a gratidão daquela pessoa foi tão poderosa que uma luz saiu do peito dela e foi em direção ao coração de Chico. Limpou toda aquela névoa de mágoa e ressentimento que tinha em Chico. Então Emmanuel lhe disse: agora sim, está resolvido o problema. O problema da máquina, a prestação não resolveu, né? Chico tem que pagar a prestação, tudo lá. Resolveu o problema da máquina, que a irmã está dizendo. Da máquina. Mas não do coração, né? Mas do coração, não da máquina, mas do coração, né? Mas da prestação, não. Então, toda reforma íntima que não conta com modelo, ela é um labirinto. Chico atendeu porque a receita não é minha, é de Jesus. É um parâmetro. É um parâmetro. É um parâmetro de sua reforma íntima. Aliás, é parâmetro não. É o modelo, é o guia, é a bússola. Ou o GPS, que você queira. É muito fácil diagnosticar problema. É fácil. O difícil é a terapêutica. Todo mundo que estuda medicina sabe disso, né? Já diagnosticar defeito nos outros é fácil demais. Aí é fácil. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Precisa se autoconhecer. Precisa se autoconhecer. A psicologia, a filosofia não está errada não, está certa. Precisa se conhecer. Precisa entrar em contato com as emoções? Sim, claro. Claro, a psicologia está certa. As correntes espiritualistas estão certas. Você precisa saber seu limite? Claro. Claro, o livro vai lhe ajudar muito. Precisa saber até onde você pode ir, até onde você pode não ir, o que você suporta, o que você não suporta, claro. Precisa, mas quem é seu modelo? Quem é seu modelo? Porque você pode pegar um modelo que você elegeu, eu não aconselho a ninguém aqui, certo? Pode até pegar Pedro Paraíso, por exemplo, para ser modelo de vocês. Eu não aconselho, certo? Pega Pedro e traz para cá. Você pode ter certeza que tanto Pedro Paraíso quanto outro modelo que você escolher vai mais bagunçar do que arrumar seu projeto. O risco é esse. É o grande risco que a gente corre, é esse. E é aí que a gente mergulha nos livros, nas coisinhas, sem a bússola, sem o guia. É um problema, né? Portanto, essa é a extraordinária contribuição do Espiritismo para o autoconhecimento, para a sua reforma íntima, para a sua evolução espiritual. Porque o Espiritismo nos apresenta Jesus não apenas como um líder religioso, não apenas como fundador do cristianismo, não apenas como um símbolo, uma cruz para ser dependurada na parede ou do crucifixo no pescoço. Não é isso não. O Espiritismo nos apresenta Jesus como um modelo a ser visto, a ser olhado, examinado e um modelo a ser copiado. A régua você se medir. Se você fixar os olhos nesse modelo, se você tentar aproximar sua vida da vida desse modelo, você vai ser muito feliz do ponto de vista espiritual. Não tenha a menor dúvida. Porque você vai compreender duas coisas. Primeiro, as qualidades que precisam ser desenvolvidas já estão em você. Já estão em você. É só uma questão de cuidar da semente. O semeador já jogou a semente. É uma questão de agricultura. Você precisa ter os talentos de um agricultor. E a agricultura espiritual é um tema que Jesus trata em suas parábolas constantemente. O joio e o trigo, a parábola do semeador, e lá vai coisa que Jesus falou em semeador. E lá fica destacado o papel do agricultor, do semeador no processo. Ele prepara um terreno imenso, é assim, ele prepara um terreno imenso, mas ele não tem garantia de que vai colher. O agricultor é isso, ele planta, mas não sabe se vai colher. Não sabe se vai colher. Você já pensou nisso? Você já pensou que de uma hora para outra pode cair uma tempestade e arrasar toda a plantação, como foi lá no Rio Grande do Sul? Temos recentemente um exemplo lá do Rio Grande. Então, o primeiro ato de um agricultor, inconscientemente, ele não sabe, mas é um ato de fé. É um ato de fé. Porque ele ara a terra, ele corrige o pH da terra, ele escolhe a semente, ele semeia, ele cuida, mas ele tem fé. Ele não tem garantia de que vai colher. Ele tem expectativa de que vai colher. E é uma diferença grande entre expectativa e certeza, né? Mas nem assim ele deixa de plantar.
Todo ano ele vai e planta a sua rocinha. Perde uma, perde duas, perde tal. Então, para fazermos a reforma íntima, é preciso a fé de um agricultor. É preciso também o cuidado de um agricultor. Se vai colher ou não, não tem problema, mas eu vou fazer. Não pensa na colheita, não. Eu vou fazer. Um ato de fé. Porque ninguém joga semente, olha, ninguém joga semente e vai passear. Tem que cuidar dela, não é? Você joga semente, precisa adubar, aí vem uma praga, aí você precisa consultar um especialista, adotar uma medida que o ajude a corrigir aquela praga, aí você precisa capinar, você precisa cuidar do terreno, precisa corrigir o pH da terra, precisa saber a hora certa de colher, precisa irrigar, tanta coisa, né? Há uma série de cuidados. E muitos de nós acreditam, é assim, que ouvir uma palestra sobre perdão, que amanhã vai colher sacas e sacas de perdão. Não vai. Eu vi falando aqui, quantas pessoas já estiveram aqui no centro esse tempo todo falando de reforma íntima? Vocês estão esperando colher a reforma íntima pela palestra? Não vai. Pelo livro que lê? Não vai. Não é assim. Não funciona assim. Que ler dezenas e dezenas de livros sobre reforma íntima vai ser o bastante para implementar a sua. Não. Perdão é uma semente que precisa ser cultivada, por exemplo. Hoje você perdoa aquela sogra que falou uma coisa, e sogra sempre fala, né? Sogra não fica calada de jeito nenhum. Sogra não espere, vai dizer, oh, então você perdoa ela. Falou hoje, você perdoa, ela vai repetir amanhã, você perdoa de novo. E vai insistindo. Eu tenho um cunhado também, né? O cunhado também é uma beleza. O cunhado é uma praga. Vai passar 3 dias em sua casa, passa 30, 60, 90 e não quer sair mais. Então você vai treinando. Você vai cultivando, começa primeiro desculpando, e aí a semente vai crescendo, né? Aí uma ofensinha você consegue perdoar, a sua plantação vai crescendo. Aí você consegue perdoar uma ofensa um pouquinho maior e vai, e assim. O processo é de agricultura mesmo. Então, se não cultivar o perdão, você não colhe perdão. Paciência é a mesma coisa. Paciência, bondade, a fé a gente cultiva. E como é que a gente cultiva a fé? Né? Vem a dificuldade da vida e você vai ficando mais fervoroso, né? Vem uma doença, vem uma dificuldade financeira, você vai se apegando mais a Deus, né? Perde um ente querido, você se apega mais a Deus e vai aos pouquinhos, vai fortalecendo a fé nas dificuldades da vida. Não é com a mão assim no altar ajoelhado que vai desenvolver sua fé, não vai. É aos pouquinhos. Vem uma dificuldade, exige um pouquinho, vem um parente, te treina a paciência, outro te treina a perseverança, outro te treina perdão, e assim você vai cultivando, mas tendo a certeza de que possui todos os talentos divinos dentro de você, possui a esperança. Então vamos ter esperança, vamos ter fé. Faça a reforma íntima como alguém que nunca abandona a esperança. E por fim nós temos um guia, né? Nós temos um guia, porque ele poderia ser um cartaz, um modelo que você prega e olha assim, ó, fica olhando, né? Não. Ele é um modelo vivo, ele é um guia. E dizer que Jesus é um guia é aprender com a doutrina espírita que nós, espíritos, estamos todos ligados por uma força divina que se chama pensamento. Todos estamos ligados. A física quântica está dizendo isso, né? Nós estamos envoltos numa teia. Né? E eu tenho certeza que nos momentos mais desafiadores da sua vida, você ouvirá uma voz dentro de você te guiando. Nos momentos mais decisivos da sua existência, quando você chegar numa encruzilhada e tiver que escolher para cá ou para lá, uma força interna vai te orientar. Você pode até não ouvir, mas lhe orienta. E mesmo naqueles momentos em que você não puder contar com a compreensão, nem mesmo daqueles que te amam, nem mesmo daqueles que você ama, você sentirá uma força a te guiar. Eu tenho aprendido que essa não é uma força abstrata, não. O Cristo nos guia através do seu pensamento. Você está sendo acompanhado e no mais alto nível de toda essa hierarquia e de seres que te amam, está um Espírito que é o nosso guia. Lá na frente está o Espírito que é o nosso guia. Que planifica, que planeja nossas muitas existências. É um guia, é um amigo inseparável. Portanto, agora, com essas informações, nós podemos realizar com fé, com esperança, com otimismo e com muito trabalho, principalmente muito trabalho, né? Nossa reforma íntima. Gente, muito obrigado a vocês.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, que presente que Jesus nos deu, né? Na noite de hoje. E realmente, se existe uma coisa que no meio religioso, principalmente no meio espírita, muito se fala, é a reforma íntima, né? Como fazer a reforma íntima, né? Então, nosso irmão Jacó, com essa palestra de hoje, que merece uma reflexão de nossa parte. Essa palestra está gravada no YouTube. Vamos levantar, ou seja, colocar para o público a partir de terça-feira próxima. Quem quiser assistir de novo, quem quiser mandar para algum ente querido, um amigo, pode compartilhar, né, porque vai ficar à disposição de todos nós, né? E, né, é indispensável uma releitura dessa palestra, né, porque tocou no assunto da mais alta importância para todos nós. Os benfeitores espirituais, eles falam muito sobre isso. Uma das coisas mais importantes que o ser humano pode fazer aqui na Terra é o seu autoconhecimento e, como desdobramento, né, a reforma íntima. As duas coisas estão perfeitamente ligadas e o caminho está dado, que, como Jacó nos colocou, que é Jesus, né? O nosso guia e modelo é Jesus, né? Então não tem como a gente se perder mais, né, gente? Já nos perdemos muito no passado, mas agora não. Quem preferir Pedro pode escolher. Apesar do nome ser Pedro Paraíso, mas eu não garanto que seja paraíso, não. Não vai levar para o paraíso, não, viu? Mas é isso aí, viu, meus irmãos? Muito obrigado. Obrigado, Jacó. Gratidão, meu irmão, viu? Nosso irmão Jacó. Diálogos Espíritas, nosso programa querido de toda quarta-feira, né, através do nosso canal do YouTube, né? É online. Em casa mesmo, né, gente? 19 horas, acessar o YouTube, coloca lá SEJP, que é a nossa sigla, SEGEP, né? Aí vai direto. Aí é só você acessar no Diálogos Espíritas do dia 7 de agosto. Nós temos lá no arquivo vários, né, programas, Diálogos Espíritas, você escolhe o dia 7 de agosto. E quem quiser assistir outros programas, está à disposição, né, está gravado, né, são temas maravilhosos e a pessoa pode, através do chat, né, fazer perguntas, interagir com a convidada, né, e com a mediadora também, né, para esclarecer qualquer dúvida que tenha a respeito do assunto que esteja sendo tratado. Então, quarta-feira, né, eu vou fazer a prece de encerramento e de agradecimento a Jesus. Senhor Jesus, encerramos agora, Pai, essa primeira fase do nosso trabalho, na noite de hoje, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de conhecermos o Espiritismo, pela oportunidade de conhecermos esta casa de oração e outras casas que fazem parte da vossa seara, esses pontos de luz, divulgadores do Evangelho, de resgate de nossas almas, dos nossos equívocos do passado, e que estamos tendo, Senhor, graças à vossa misericórdia e compaixão, ao amor de Deus por nós, mas essa oportunidade de aqui na Terra, na atual existência, nos burilarmos, praticarmos o bem, a fraternidade, a solidariedade, ajudarmos, Senhor, os que sofrem, os que estão com fome, estão com frio, ajudando-os, fazendo bem sempre, para que dessa forma nossos equívocos, nossas escolhas infelizes sejam amenizadas, como disse o apóstolo Pedro, o bem cobre multidões de pecados. Ajuda-nos, Pai, a nos mantermos sempre motivados, que a tristeza, a melancolia, a falta de fé não venham nos tirar desse caminho do bem, da dignidade e do amor.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Muita paz para todos e todas.